Bull Market do ouro. Saiba o que fez o ativo se valorizar tanto nos últimos 12 meses. Mas antes de tudo, vamos ver como os índices fecharam e em seguida as notícias da semana. Nessa semana tivemos uma forte recuperação do índice Bovespa, fechando a semana com alta de 1,54% e alta de 1,04% nessa última quinta-feira. Como destaque positivo, tivemos algumas empresas como MRV, do setor de construção civil, subindo 12,98% na semana, Rumo, com alta de 6,25% na semana, Brava Energia, que finalmente teve uma semana de alívio, subindo 6,08%, e TOTVS, no setor de tecnologia, subindo 5,59% na semana. E como destaque negativo, tivemos pouquíssimas empresas das que compõem o índice IBRX 50 caindo na semana. Empresas como Hapvida, com queda de 3,54% na semana, Raia Drogasil, que após a alta de 9% na semana passada, fechou a semana, caindo 3,23%, e Magazine Luiza, com queda de 2,58% na semana. Já o IFIX também teve uma semana super positiva acompanhando o índice Bovespa, com alta de 2,32% na semana, fechando a quinta-feira com alta de 0,74%. E para o S&P, o índice norte-americano fechou a semana com queda de 1,18%, apesar da alta de 0,42% nessa última quinta-feira, ainda repercutindo as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump com novos capítulos nessa longa novela. Nessa semana, tivemos também uma queda do dólar, chegando a R$ 5,80, caindo quase 1% nessa semana. Para o Bitcoin, essa semana tivemos uma nova alta, com a criptomoeda sendo cotada em $85.420, fechando a semana com alta de 1,58%. E por fim, tivemos um novo fechamento da curva de juros, com os DIs caindo em todos os vértices, e o mais curto, com vencimento em 2029, caindo 1,19%. E como vocês podem ver, tivemos uma boa semana para os ativos de risco. E apesar de toda essa volatilidade, é possível ter uma percepção otimista daqui para frente. E para a próxima semana, teremos o início da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 para as empresas listadas na Bolsa. Agora vamos às notícias da semana. Começando pela Europa, tivemos a divulgação dos dados de inflação do Reino Unido vindo abaixo das expectativas, e a divulgação dos dados de inflação na zona do euro, vindo em linha com as expectativas. Reforçando que, provavelmente, teremos um novo corte de juros na próxima reunião dos países na zona do euro. Agora, sobre a China, tivemos mais um novo capítulo de toda essa guerra comercial. Ao longo da semana, tivemos várias publicações por parte do presidente americano falando que a China e os Estados Unidos estariam entrando em um acordo. Porém, não foi bem isso que acabamos vendo. Por parte da China, tivemos um anúncio de que estaria proibido o recebimento de compras de aeronaves da Boeing, sendo mais um novo ponto crítico dessa guerra. Movimento esse que deve beneficiar a Embraer aqui no Brasil. A China também busca uma convocação dos países vinculados à ONU, para acusar o governo americano de intimidação, indo contra os esforços pela busca da paz mundial. Indo para os Estados Unidos, o governo americano essa semana ergueu a nova restrição e o alvo dessa vez foi uma restrição para vendas de chips a empresas chinesas. Esse movimento impacta diretamente a Nvidia, onde estima-se que o impacto financeiro chegue a 5,5 bilhões de dólares do seu faturamento. Porém, o golpe estratégico poderá ser ainda maior, pois a companhia considera que as vendas de chips para a China é vital para o seu futuro, onde a empresa teme que o seu maior mercado seja engolido pela principal fabricante de chips de IA na China, a Huawei, e que a Huawei comece a desafiá-la em vendas em todo o mundo. O que também foi notícia essa semana é o fato do presidente Donald Trump ter intensificado seus ataques ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Ao mesmo tempo, a Suprema Corte Americana está analisando um caso que pode facilitar a demissão de Powell. E tudo isso leva a maioria dos economistas e investidores de Wall Street a temerem que o ataque à longa supremacia do Fed em relação à política possa desestabilizar ainda mais os mercados e aumentar as incertezas que envolvem a economia americana. Os investidores acabam preferindo um Fed independente, em parte porque ele controla melhor a inflação sem influência política, mas também porque as suas decisões são mais previsíveis, sendo que os seus dirigentes costumam discutir publicamente as políticas a seguir sobre os juros.
E se o Fed fosse mais influenciado pela política, os mercados teriam mais dificuldade em antecipar ou entender as suas decisões. Agora sobre o Brasil. Essa foi uma semana bem vazia para nós, onde não tivemos muitos indicadores relevantes sendo divulgados. Então, ao invés de terminar aqui falando sobre o Brasil, vou comentar um pouco sobre toda essa escalada do ouro. Vamos lá, para quem não tem acompanhado, o ouro bateu as máximas históricas recentemente, cotado a 3.371 dólares. Nos últimos 12 meses, o ouro sobe quase 50%. Mas o que levou o ativo a se valorizar tanto? A valorização do ouro não é aleatória. O seu preço está ligado a uma dinâmica complexa, que envolve risco, liquidez e posição do dólar no mercado global. E dentre os principais motivos que explicam a alta do ouro estão: busca por segurança e previsibilidade, o papel do dólar na economia global, tensões geopolíticas e disputas econômicas. E estamos passando justamente por um período de muitas tensões e com baixa previsibilidade. E tudo isso faz com que o ouro cumpra o seu principal papel, que é ser considerado como um hedge e uma reserva de valor, porque ele tende a manter ou aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo, independente das variações econômicas, de política ou das crises. Isso se deve a alguns fatores, como escassez. A quantidade de ouro disponível na natureza é limitada, o que torna o ativo naturalmente valorizado. Universalidade. Ele é aceito em qualquer lugar do mundo e sua negociação é altamente líquida. Independência de governos e instituições financeiras. Diferente de moedas fiduciárias, o ouro não depende da estabilidade de governos ou bancos centrais. Proteção contra a inflação. Em tempos de inflação alta, o ouro preserva o poder de compra dos investidores. E por fim, segurança em tempos de crise. Quando há instabilidade nos mercados, os investidores recorrem ao ouro como proteção patrimonial. Então toda essa tensão global fez com que países e bancos centrais aumentassem as suas reservas em ouro e naturalmente fez com que o ativo se valorizasse e muito nesses últimos 12 meses. Bom, o vídeo fica por aqui. Deixe um like, se inscreva no canal para se manter muito bem informado. Um abraço e bons investimentos.